Você já fez alguma coisa de errado e pensou o seguinte: Deus não vai me perdoar disso. Ou melhor, Deus vai me levar alguns anos para conseguir me perdoar disso que eu fiz, desse pecado, desse, sei lá o que você tenha feito aí de errado. Eu já pensei isso várias vezes. Falei, caramba, eu sei que isso aqui é errado, pensei isso, fiz isso, falei isso, e agora eu acho que Deus vai levar algum tempo para conseguir me perdoar. Pensando na minha cabeça, né? Se alguém me trair emocionalmente, me trair, sei lá, em qualquer tipo de assunto, eu não consigo perdoar imediatamente. Eu fico com aquele ressentimento no meu coração. Isso leva um tempo para eu conseguir ressignificar o que aconteceu. Perdoar é mais sobre mim do que sobre a pessoa que fez alguma coisa comigo. A gente tem que levar em consideração de que Deus, ele não tem problema com orgulho, com ego, com arrogância, dificuldade de falar, de sentir. Então, para ele, é como se a gente pecasse e no momento que a gente está pecando, a gente ser perdoado imediatamente durante o ato. É difícil isso, né, cara? Imagina, sei lá, tua mulher tá te traindo e ela liga pra você: ó, tô aqui, viu, com o caboclo aqui. Não, fica tudo em paz. Eu conheço teu coração, eu sei do que vai acontecer depois. Eu sei que você vai ressignificar isso aí, vai mudar de vida, vai ser uma pessoa melhor. E, como Jesus disse, né, vai e não peque mais. É algo difícil da gente conseguir entender com a mente humana, com o coração humano, cheio de traumas, bloqueios, cheio de hábitos errados. É muito difícil entender isso. Mas Deus, ele tem uma visão completamente fora de perspectiva humana. Ele não tem os sentimentos que a gente tem, ele enxerga coisas que a gente não enxerga, ele escuta coisas que a gente não escuta. Então, a velocidade que ele tem de perdão é muito diferente. É como se ele olhasse pra gente e falasse assim: poxa, em algumas situações eu preciso colocar esse cara para passar dificuldades, porque se ele passar dificuldade, primeiro que esse cara vai ficar próximo a mim. Porque se eu der muito dinheiro, ele some. Com pouco dinheiro, ele tá na igreja. Se eu der muito poder, ele cresce, faz inimigos e coisas erradas. Só que se eu der pouco poder, ele fica humilde perto de mim. Porque você pediu para Deus para ficar perto dele. A única maneira dele deixar você perto é deixando você na escassez, na mediocridade e tudo mais. Mas tem situações onde ele faz você passar por dificuldades onde você não tem problemas. Fala, poxa, eu vou na igreja, eu oro, eu ajudo pessoas, eu faço um monte de coisa e eu ainda não tenho bênçãos. Por que isso acontece? Às vezes, você é a única pessoa que Deus confia para deixar, para te colocar num momento de dificuldade lá no fundo do poço mesmo, porque lá você vai acessar alguém que só você consegue chegar naquele ponto e tocar o coração daquela pessoa. E aquela pessoa precisa de uma transformação. E o que eu tô te falando aqui são experiências que eu tive. Poxa, eu fazia um monte de coisa bem feita. Eu seguia lá meus princípios bíblicos e tudo mais, e eu passava por algumas dificuldades. Eu não entendi o porquê. E hoje eu entendo que houve pessoas durante esse processo onde somente eu fui capaz de gerar uma âncora, ou melhor, um gatilho, para que aquela pessoa conectasse com outro gatilho de uma outra pessoa, um outro gatilho de uma outra pessoa, e depois gerasse uma transformação. E dessa transformação viesse um casamento. Dessa transformação virão filhos, talvez. E esses filhos talvez serão, sei lá, pastores, pregadores, famosos, tudo mais. Tem um processo que precisa ser feito. E todo mundo faz parte desse quebra-cabeça. Então, hoje você não entende isso. No futuro, talvez você vai entender e vai fazer sentido. Ah, mas tem gente que faz tão pouco e tem tantas bênçãos. Lembra que Satanás também abençoa. Satanás abençoa porque se ele não abençoar, velho, quem que vai ficar do lado de um cara que só te suga, bota, sei lá, no mármore de fogo, isso fica te espetando? Ninguém é tonto de fazer um negócio desse. As pessoas vão onde as coisas são fáceis e você tem retorno muito mais fácil, sem tanta dificuldade. Então, Satanás abençoa, mano. Ele coloca lá no lugar: vou te dar um monte de mulher aqui, uns carros da hora, um emprego legal e beleza, é isso aí, velho. Essa é a tua realidade. Pra que eu vou ficar jejuando, pregando, falando, tentando entrar na vida das pessoas, falando pra elas que ela tem que se arrepender, aproximar de Deus, tudo mais? Não preciso disso. Eu preciso eu mereço viver uma vida mais fácil.
Então, são perspectivas de coisas que poucas pessoas falam sobre isso. São análises de coisas que eu vivi. E eu percebi também que há situações onde eu fazia algo de errado e imediatamente eu era abençoado. Eu falava assim, nah, Deus não fez isso comigo. Não é possível, eu acabei de cometer um pecado. Eu pensei, eu fiz, eu falei coisas aqui que não devia. E como assim eu fui abençoado? E às vezes é um processo também de pessoas que estão envolvidas com você. Talvez a minha esposa, cara, que tá lá ajoelhada no chão, orando, pedindo para a família, e Deus está abençoando ela. Talvez aquele momento de bênção vai fazer eu ter uma reflexão diferente, que foi exatamente o que aconteceu para eu gravar esse vídeo. Ontem eu participei de escutei uma mentoria de uma coach. Uma amiga me mandou uma aula e eu fui lá escutar aquilo e me baixou uma realidade ali que eu não tinha entendido. Saí para correr, fiquei escutando um podcast do Thiago Brunet e aí juntei esses dois assuntos e analisei e meditei na minha vida. O que isso aconteceu? E eu falava algumas vezes assim, sabe Jonas, que queria ir para um lugar lá e aí Deus falou, você não é para você ir lá não, vai para outro lugar. Ele foi contra Deus, foi lá, Deus fez o barco naufragar, o peixe foi lá, pegou o Jonas e levou para o lugar certo. Jonas passou por um momento de dificuldade. As pessoas que estavam no barco, que talvez nem conheceria Jonas, naufragaram junto. Isso pode acontecer porque você não aprende o que tem que aprender, só aprende passando por dificuldades, para você entender o poder de Deus, a transformação dele, e aí você consegue abrir os olhos no momento de dificuldade, e aí todo mundo está no barco com você, sua esposa, seus filhos, eles passam por dificuldades. Mas também, quando você tem uma casa cheia de propósito, e a tua mulher tá lá orando por você, teus filhos estão orando por você, tá um ecossistema, cara, funcionando em prol de algo bom para você, aí vem você lá e faz aquele monte de coisa errada, é abençoado, porque tem um backup ali por trás. Você criou uma estrutura familiar que está em cima de você, te pedindo ajuda, bênçãos e tudo mais. Então são realidades diferentes. Deus te perdoa. Ele vai te perdoar. E você vai se perdoar? Você vai olhar para aquilo e falar, cara, eu fazia as coisas erradas e Deus já tinha me perdoado. Olha só o que aconteceu comigo algumas vezes. Quando aparece, eu sou o maníaco do livro, né? Quando aparece promoção na Amazon, sabe aquele Amazon Day? Eu tenho uma lista de livros que eu vou acumulando ao longo do ano. Livros que eu não compro porque estão caros ou por algum motivo, outro eu não compro. E vai acumulando lá. Quando vem o dia da Amazon, eu compro todos esses livros, com aqueles que entraram na promoção. Tá lá em casa. Tem livro lá que tá lá uns 2 anos. E eu tenho aqui amigos que me mandam podcast, me mandam um monte de informação aqui, de vídeos no YouTube, e eu salvo esses vídeos para assistir depois. Então quando eu saio para correr, eu tô aqui na academia agora. Eu tava falando com a amiga, falei, vou fazer o vídeo e não fui treinar ainda, vou treinar agora. Eu vou conectar aqui meu YouTube, boto um foninho e vou escutar aqui no meu treino, 1 hora de treino aqui, um podcast. E ontem, quando eu fui correr, eu escutei um podcast, ou melhor, era uma pregação do Thiago Brunet, que eu tinha salvo já uns 3 meses atrás. E aí ela foi resposta, essa informação que o Thiago passou, junto com outras coisas que eu tinha me associado naquele dia e também naquela semana, eu tive um discernimento, que é isso que eu estou passando para vocês. Eu fiz algo de errado um tempo atrás, e aí, o que aconteceu? Fui abençoado 1 dia ou 2 depois de algo errado que eu fiz. Cometi alguns pensamentos errados, falei coisas que não devia, passei por algumas transformações, perdi minha avó essa semana, então foi um momento assim de dificuldade emocional da minha parte. E aí eu fiquei pensando, cara, as respostas para isso que eu cometi já estavam na minha prateleira, já estavam na minha playlist. Ou seja, Deus sabia que eu ia pecar, Deus sabia que eu ia fazer algo de errado, e aí ele já mandou a informação antes para mim, falou, guarda aqui que a hora que você pecar,
eu vou te dar o alento, eu vou explicar para você o que você fez de errado e o porquê. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas se ele sabia que eu ia pecar, por que ele não mandou um sinal? Ele já sabia, e ele já tinha me perdoado, porque ele já me mandou o alento. E por que ele não falou isso antes, me deu um sinal? Falou, ô Bruno, velho, você vai... Não vai ali não, cara. Vai lá não, vai gerar um problema pra você depois, você vai ficar pensando e tudo mais. Vai lá não. Não é possível isso. Aí eu fiquei pensando em Davi. Olha como Davi, o que aconteceu com Davi? Ele tinha lá, pô, ele foi abençoado lá, que ele matou Golias. Aí depois ele fez algumas coisas de errado, né? Foi abençoado mesmo assim. Se ele não tivesse participado do pecado, não teria Salomão, que escreveu Eclesiastes, Provérbios, e um dos maiores reinados na história bíblica. Não teria acontecido se durante o pecado Deus não tivesse abençoado ele antes para ele estar lá naquele momento. Cara, é uma mentalidade muito diferente, difícil de a gente entender. Então, eu quero te falar isso para que você não tenha um viés de vou continuar roubando, mentindo, fornicando, roubando e tudo mais, porque Deus está me perdoando. Não é isso. Não é porque eu peco que ele está me perdoando. É porque eu estou num processo de transformação e ele está entendendo o meu coração. Eu estou desenvolvendo hábitos saudáveis em direção a Deus. Eu estou lendo a Bíblia todo dia, eu estou me esforçando para ajudar pessoas, eu estou pregando o reino, mas nós somos pessoas imperfeitas. Está lá na Bíblia, você é imperfeito, faz parte do mundo, mas não pertence ao mundo. Então, infelizmente, você está no mundo imperfeito, você tem dificuldades, você vai falhar. Só que no processo, como é que está teu coração? O que vai contar é o teu coração. Eu sou uma pessoa que está caminhando para aquilo que Deus está pedindo para eu caminhar. Eu estou negando a mim mesmo, meus desejos carnais. Estou fazendo o possível para que essas falhas elas ficam cada vez mais distantes e com a intensidade menor. Estou fazendo o possível para que eu consiga contaminar e cultivar pessoas em prol do cristianismo ou coisas boas para que, enfim, Deus vai ver teu coração. Toma cuidado com isso, não use isso como viés. Usa isso como uma transformação em um ato de misericórdia. Deus olha para você e fala, coitado, vai pecar já, mas eu ainda estou com ele, porque daqui a pouco ele vai encontrar alguém, vai bater um papo ali, essa pessoa vai usar aquela informação para uma transformação e a bênção da família. Você está sob a graça de Deus, meu amigo. Se você é casado, sua esposa está debaixo da sua graça e seus filhos também. Cuidado com o que você faz, porque algo de errado que você faz, às vezes não é para você. Você vai contaminar uma geração de pessoas. E essa geração de pessoas não merece pagar o preço dos seus erros, da sua falta de controle emocional, de gerenciar orgulho, medo, ganância, todos esses bloqueios aí. Começa a olhar para você e entender as coisas que você precisa mudar. Quais são os gatilhos que levaram você a fazer algo de errado. Começa a metrificar isso, contabilizar isso, como se fosse uma planilha. Poxa, eu errei aqui, eu falei isso aqui, porque aconteceu isso. Realmente aconteceu isso? Realmente é o outro que causou um problema para você cometer um pecado, cometer um erro? Ou realmente é um ego? É um problema de ego? É um problema de ganância? O que está acontecendo? Orgulho? Será que é isso? Quanto você está dedicando de energia para resolver esses problemas? Pensa nisso. Deus está lá fazendo a parte dele, só que você tem que fazer a tua, primeiro. Eu conto uma história de Jesus, quando foram lá, chamaram Jesus. Jesus, corre aqui que Lázaro está morrendo. Lázaro está morrendo, não tinha morrido. Jesus falou, calma, eu vou. Quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido, colocado ele lá, enfaixado ele lá na tumba. E aí o pessoal chegaram lá para Jesus e falaram, pô Jesus, te chamaram, você não quis vir naquele momento, agora ele está morto. As coisas não funcionam do jeito que você quer, no tempo de Deus, não teu. Quando chegou lá, ele falou para as pessoas, vai lá e tira a pedra. Ele não fez um milagre para tirar a pedra. Por quê?
Você tem que fazer a tua parte primeiro. Depois ele faz o milagre, que foi ressuscitar Lázaro. São ensinamentos que a gente tem da Bíblia para a gente entender que a vida não é um milagre. A vida é uma intenção nossa de caminhar para o milagre para que ele aconteça. Existe a parte onde você tem que fazer a tua. Existe a parte onde Deus faz o milagre, que é algo que é humanamente impossível. Então, primeiro você muda os teus hábitos. Primeiro você muda o teu pensamento. Primeiro você muda o teu coração. Para depois Deus fazer um milagre. Se você é cristão, acredita nisso, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém está precisando escutar isso aqui. Só que você, com o teu orgulho, com o teu ego, com a tua, sei lá o que você está pensando aí, que você está me julgando, você não tem capacidade de fazer isso. Alguém está precisando escutar. Você pode ser o gatilho para uma mensagem, para uma transformação de alguém no futuro. Tchau.